Uma tragédia. Agora, presidente, vocês estão colocando o dedo na ferida do judiciário. Eu estive presente nesse evento que aconteceu no Hotel Luzeiros, do lançamento, pelo interesse que realmente a gente tem e pela iniciativa louvável da OAB, e eu fiquei pensando diante dos depoimentos, das conversas, seguinte: a OAB está colocando o dedo na ferida do judiciário. E vocês não estão aí, de repente, não temem sofrer, de certa forma, uma represália ou que haja uma insatisfação por conta do judiciário e que resulte no contato do dia a dia com os advogados? Eu queria que o senhor respondesse isso logo após o intervalo comercial. Em 2 minutos nós estaremos de volta. Estamos de volta com o Primeiro Plano e hoje falando sobre justiça ou injustiça, impunidade, que cada vez mais incentiva a violência. Estamos recebendo o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, Valdetário Monteiro. Presidente, encerramos o bloco anterior com uma pergunta meio polêmica, não é? Essa iniciativa da OAB de colocar o dedo na ferida da morosidade da justiça no Ceará não vai acabar causando aí uma saia justa? De forma alguma. Veja só, nosso movimento, Justiça Já Não Dá Mais Para Esperar, ele não é um movimento contra o Poder Judiciário. Nós, da OAB, nem a advocacia, jamais faria isso. É um movimento a favor da justiça, porque esse estado de coisas está aí, não é de agora, e precisa que haja um movimento da própria sociedade para impulsionar o andamento das coisas. Mas veja só, coloca lá o justiçômetro lá, que é o mas é importante para a sociedade saber... Entraram tantos processos, tantos não andaram, a justiça não está andando, é lenta. Veja só, Thiago, como se vai explicar para a população, que não sabe do que eu estou falando, que ele vai para uma audiência na Justiça do Trabalho, a audiência está marcada para começar às 9 horas e vai começar meio-dia. Isso é regra, a população vai lá, ela não sabe por que isso acontece. Mas nós da OAB, nós agora sabemos, com o CNJ, nós temos todos os dados lá disponíveis. A população precisa saber que essa audiência atrasa, porque o juiz que está lá, o magistrado que está lá na Justiça do Trabalho, ele está sobrecarregado. Aqui o vizinho estado de Pernambuco tem o dobro de varas trabalhistas que tem o estado do Ceará. Nós temos praticamente a mesma população, dados sociais e econômicos muito parecidos e temos metade das varas trabalhistas que tem o estado de Pernambuco. Critério político. Critério político. Então é preciso que a população se mobilize e possa cobrar daqueles que ela votou há poucos dias uma justiça maior, mais bem estruturada. Vamos para o campo da justiça estadual. A iniciativa do Tribunal de Justiça de fazer a virtualização vem exatamente das várias cobranças que vem fazendo o CNJ, daqueles magistrados que trabalham, que precisam de condições melhores para trabalhar. Nós lembramos aqui o caso da vara de execução criminal. Eu já estou em OAB, Chagas, desde 2000. Comecei lá como presidente de comissão, depois fui secretário-geral da Ordem, presidente da Caixa, até chegar à presidência da OAB. Eu nunca vi uma pessoa se referir ao magistrado da vara de execução criminal que não fosse como um homem extremamente trabalhador. Mas nem o mais trabalhador dos homens conseguiria julgar a quantidade de processos que tem lá. Porque além dessa vara julgar, ela tem um papel de acompanhar o cumprimento das penas nos presídios. Então, se tem 2 varas já criadas, varas de execução criminal, é preciso que a sociedade entenda que existem as varas e passe a cobrar. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, o desembargador Hernani Barreira, vem trabalhando num trabalho hercúleo para promover a virtualização. A quantidade de processos, a quantidade de recursos financeiros que têm sido colocados nessa virtualização é gigante. Agora, é preciso que a sociedade entenda o que é a virtualização, a necessidade de servidores treinados e capacitados para lidar com o processo, porque veja bem, qual é o papel do servidor na vara? Primeiro, atender as partes, porque a parte que vai até a justiça, mesmo com a virtualização, ela vai continuar indo, porque ela quer informação e ela não sabe falar aquele juridiquês que está lá na informação processual. Então, ele vai atender o cidadão que vai lá procurando informação, ele vai fazer o saneamento do processo, ou seja, deixar o processo pronto para o juiz julgar. Para isso, ela precisa de conhecimento técnico. O juiz vai apreciar as razões do autor, as razões do réu e, cotejando essas 2 facetas da verdade, vai julgar conforme a consciência dele e a legislação que lhe é ofertada.
para isso ele precisa de condições materiais. Estrutura não só física, mas estrutura também de pessoas raciocinando e pensando para ajudar e colaborar. Nós não podemos imaginar que, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, eu vejo os dados do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, cada magistrado julgou 300 mil processos por ano. Você não imagina que um só magistrado, que ele manuseia todos esses autos, que ele coloca lá o carimbo, de que ele ordena as folhas do processo sozinho. Ele precisa de uma grande equipe, que é o gabinete de um ministro do Supremo Tribunal Federal, de um ministro do Superior Tribunal de Justiça, de um Tribunal Regional Federal. Tem um grande gabinete que organiza. O que é que vai diferenciar? Um servidor na Justiça Federal, ele ganha 2 vezes, quase 3 vezes o que ganha um servidor da Justiça Estadual. Então, o Justiça Já é um movimento que procura mostrar essa realidade. O porquê Pernambuco tem o dobro de varas trabalhistas que tem o Ceará. Por que a Justiça Federal do Ceará não implantou todas as varas no interior do Estado? Veja só a importância de se ter uma vara da Justiça Federal numa cidade do interior. Você leva a Justiça Federal para Sobral, você leva a Polícia Federal, leva a Procuradoria da República, leva a Advocacia da União. Você cria toda uma estrutura de trabalho que gera emprego, que gera renda no lugar, que vai melhorar a vida da advocacia lá, porque vai ter uma justiça a mais para dirimir as suas dúvidas. Mas agora o senhor fala em questão política. O governador Cid Gomes ele vai ser envolvido nesse processo? Nós faremos um grande ato cívico, dia 30, no Fórum Clóvis Evilacqua, com a presença do presidente Ofir Cavalcante, presidente da OAB Nacional, e iremos encaminhada até o Palácio do Governo. A nossa intenção é entregar uma carta de reivindicação com esses dados, com esses fatos, e especificamente na Justiça Comum, pedindo ao governador que melhore a dotação orçamentária do Poder Judiciário Estadual. Ou seja, quando virem lá naquele justiçômetro, que a coisa, digamos assim, esperamos que mude, né? Que haja uma agilidade, digamos assim, permita-me a redundância. Mas se estamos lá vendo que a coisa não anda, o governador também vai ser chamado à sua responsabilidade. No nosso blog a gente coloca um espaço para que a população também possa reclamar. Para que a população, para que aquelas centenas e centenas de pessoas que têm um processo a esperar um julgamento, que elas possam também se manifestar. Veja só, quantas audiências não são marcadas por dia no estado do Ceará como um todo e são adiadas? Quantos casos de liberação de alvará, de liberação de preso, estão a esperar de uma decisão judicial? Veja só, como pode nós, sociedade, cobrar especificamente de um magistrado, se não é dado a esse magistrado condições para julgar? Olha que coisa interessante, há magistrados no interior do estado respondendo por 10 cidades, por 15 cidades. Seria humanamente impossível a esse magistrado fazer esse julgamento. Nós temos os levantamentos das associações de magistrados, dão conta de que, de urgência, o Estado do Ceará precisaria de pelo menos mais 40% do número de magistrados que tem hoje. Para levar cerca de 350 magistrados. Nós 349 exatamente. Pronto, isso. Aproximadamente 350 magistrados. Nós estamos falando de gente, de pessoas humanas, pessoas que têm que tirar férias, pessoas que adoecem, pessoas que precisam fazer curso de especialização, de mestrado, de doutorado. Então nós estamos falando de um contingente de 250, porque é humano, não tem que tirar férias. O cara não aguenta trabalhar 5, 6, 7 anos, e tem casos assim, mas ele uma hora vai estourar. Então nós precisamos ter um contingente de reserva, a mais do que o necessário, para poder a justiça funcionar corretamente. Como exigir do magistrado que está respondendo por 15 cidades que ele julgue com celeridade todos os processos envolvendo essas cidades? Quando é que o justiçômetro vai estar lá na Praça do Ferreira? Antes do evento, do dia 30, nós estamos iniciamos as tratativas com os órgãos de autorização para colocação. É um letreiro, é uma iniciativa inédita no Brasil, não para chocar, não para provocar uma mídia desnecessária, não. A nossa ideia é alertar e esclarecer a população. Quem paga a conta de tudo isso, da Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Justiça do Trabalho, Justiça Militar, quem paga toda essa conta, Chagas, é o cidadão, é aquele que paga imposto. Eu gosto muito da ideia do impostômetro, porque o cidadão passa a saber, quando ele compra 1 quilo de arroz, tem ali ICMS, tem imposto de renda, tem PIS, tem COFINS, tem contribuições sociais ao INSS, tem um conjunto de tributação que está naquele arroz. Às vezes o sujeito funciona temporariamente à margem da lei, é um pequeno comerciante, está na informalidade,
ele pensa que não paga imposto. Ora, quando ele pega o ônibus, quando ele bota um litro de combustível no seu veículo, ele está pagando imposto. Então, quem paga essa conta do judiciário é a sociedade. Então, nada mais justo que essa sociedade conheça efetivamente a sua justiça e possa cobrar dela. Olha, você tem uma ideia, no Rio Grande do Sul, nós temos um Tribunal de Justiça com mais de 100 desembargadores. Nós levamos no estado do Ceará, no Tribunal de Justiça do estado do Ceará, anos para aumentar o número. O presidente Hernani Barreira isso tem que ser dito, a advocacia, a gente não pode só reclamar das pessoas, a gente tem também que elogiar quando deve ser elogiado. O desembargador Hernani Barreira vem lutando para aumentar, para colocar mais 8 desembargadores, para que a lei aprovada transforme-se em vagas de imediato. Aumentando o número de desembargadores, automaticamente você vai elevar, por crescimento profissional, os outros juízes, magistrados que estão em instâncias inferiores, por promoção obrigatória, já que o tribunal aumentou o número de vagas. Perfeito. Então nós vamos diminuir aí a quantidade de magistrados no interior. Então é preciso fazer um concurso de imediato. Não se faz concurso sem recursos. Daí a nossa ida ao governador para sensibilizá-lo. O governador, que é um executivo, é um engenheiro que lida bem com números, para que o governador possa entender a necessidade de aumentar os recursos. Me parece que o orçamento do Judiciário é muito próximo do orçamento da Assembleia Legislativa. Imagine que a Assembleia Legislativa, em que pese ser a Casa do Povo e tem uma importância fundamental no funcionamento dos poderes, mas ela se localiza na capital e tem pouquíssimas estruturas no interior. Já o Judiciário tem, em quase toda a cidade, tem uma comarca, que vai ter servidor, que vai ter juiz, que vai ter... Então, é preciso rever isso de uma forma muito rápida para que a gente possa ter justiça efetiva. Presidente, muito obrigado pela sua participação, parabéns pela iniciativa. Inclusive, já adianto aqui que a TV Jangadeiro está dando total apoio ao Sistema Jangadeiro de Comunicação, essa iniciativa da OAB, reportagens sobre o assunto, VTs ao longo da programação, e já conversamos aqui, conversei com o presidente Valdetário Monteiro, esse justiçômetro que vai ser instalado na Praça do Ferreira, já conversamos também para que seja disponibilizado no portal do Sistema Jangadeiro, jangadeiroonline.com.br, em tempo real, e diariamente no programa Barra Pesada nós iremos acompanhar como andam os processos na Justiça cearense. E me permita encerrar essa entrevista, me marcou, me tocou bastante. Em Israel, eu queria novamente o trecho daquela senhora que pede justiça, que clama por justiça, a dor de uma mãe diante da perda do filho e da impunidade. As lágrimas de Dona Fátima são de saudade e, ao mesmo tempo, de revolta. Ela perdeu um filho, Cícero Augusto Ferreira, de 23 anos, assassinado quando voltava de uma festa. 8 anos depois, o processo ainda tramita na 5ª Vara do Júri, em Fortaleza, e os suspeitos estão soltos. Lentidão que deixa a mãe desolada. A 5ª Vara do Júri já mudou de juiz, já mudou de secretário, já mudou de promotor. E sempre o desengano. A promessa e não acontece. É um massacre a uma mãe que carrega no coração esse terremoto de dor. Isso é um massacre. Era preferível que dissessem logo que não adiantaria lutar. O Primeiro Plano vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que este programa é reprisado na segunda-feira, a partir das 9h30 da noite, no canal 37 da NET.